Eu quero pregar hoje sobre esse tema, fé e esperança. A gente não está necessariamente em nenhuma série sequencial de mensagens, mas acabou ficando um texto na sequência do que eu já preguei 2 semanas atrás, falando sobre os casos perdidos. Talvez você se lembre. A história de Jesus libertando aquele homem preso por espíritos imundos. E assim que Jesus saiu daquele lugar, onde ele libertou aquele homem, Jesus atravessou o mar da Galileia, e o texto que eu quero pregar hoje é justamente depois que ele chegou do outro lado. É a continuação da história. Né? A continuação da história. E para a gente poder organizar o nosso raciocínio, o nosso pensamento, quero falar sobre 3 partes, né? Sobre 3 partes, falando sobre a esperança. Primeiro, nós vamos falar sobre a esperança perdida. Depois nós vamos falar que a esperança perdida, ela pode ser renovada. E por último, ela será recompensada. É uma história que talvez quase todo mundo já conheça, mas é uma história muito, muito legal. Inclusive, nós já estudamos esse texto quando nós estudamos na escola bíblica os métodos de estudo bíblico. Então, certamente, se você participou daquela aula, você vai lembrar da história. Essa história está tanto no livro de Lucas, no capítulo 8, nós vamos projetar o texto, como também no capítulo 5 de Marcos. É a mesma história, e eu vou usar o texto dos 2 livros, tá? Para falar sobre fé e esperança. Então eu queria ler primeiro o começo da história, a primeira cena, tá? Vamos lá, tenta imaginar, com o máximo de detalhes que você puder, o que está acontecendo. Toda a emoção e todos os detalhes do que o texto está descrevendo para nós. E se você quiser tirar uma foto também, aproveite, porque eu só uso terno assim, paletó, umas 2 vezes por ano. Então vamos lá. Lucas 8 diz assim: do outro lado do mar, as multidões receberam Jesus com alegria. Lembra, Jesus veio, ele atravessou o mar, libertou aquele endemoniado e ele voltou. As multidões receberam Jesus com alegria, pois o estavam esperando. Então um homem chamado Jairo, um dos líderes da sinagoga local, veio e se prostrou aos pés de Jesus, suplicando que ele fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à beira da morte. Jesus o acompanhou, cercado pela multidão. Então essa é a nossa primeira cena. É a cena da esperança perdida. E o nosso primeiro personagem é o Jairo. Jairo. E o texto diz que ele era o líder da sinagoga. A sinagoga é quase como se fosse a igreja da época. É onde eles se reuniam para estudar a lei de Deus. Então ele era um dos líderes. Ele era alguém importante na cidade. Ele era alguém conhecido. Sabe aquela pessoa que onde vai, todo mundo dá bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, seu Jairo, bom dia, tudo bem? Vai na padaria, cumprimenta todo mundo conhece, vai no posto, não ia no posto porque não tinha posto naquela época, mas ele vai lá, todo mundo cumprimenta, bom dia, Jairo, bom dia. Uma pessoa que todo mundo conhecia e respeitava, porque ele era o líder, um dos líderes da sinagoga, que era como se fosse a igreja daquela época. E o Jairo tinha uma família, tinha uma esposa, não aparece na história, mas certamente ele tinha uma esposa que aparece depois no final. E ele tinha também uma filha, uma única filha. E ela certamente era o tesouro da família. Porque como ele só tinha ela, a esperança da família ter uma continuidade, o nome do Jairo ser perpetuado e ter herdeiros e tudo mais, estava naquela menina. Então você pode imaginar o cuidado do pai e da mãe com essa menina, cuidando daquele bem tão precioso que era essa filha tão querida. Então Jairo, por muito tempo, por muitos anos, ele tinha uma vida muito feliz. Tinha uma vida muito feliz. Ele tinha
uma boa posição, ele tinha um bom trabalho, vamos dizer assim, ele era um líder na sua cidade, ele era conhecido, ele tinha uma família, ele tinha uma filha, que era a alegria da casa, até que um dia, o mundo do Jairo desmorona. A Bíblia não diz o que aconteceu, mas quando a menina tinha 12 anos, todo esse mundo bonito e feliz da vida de Jairo desmorona. Porque o texto diz que a menina ficou doente e ela estava à beira da morte. À beira da morte. E se você é pai, mãe, você sabe que um pai e uma mãe que amam seu filho seria capaz de fazer qualquer coisa pelos seus filhos. É ou não é? E se tivesse algum botão que o pai pudesse trocar de lugar com o filho para sofrer no lugar do filho, eu sei que os pais fariam isso, sem nem pensar. Mas não tem essa opção. A opção era o sofrimento ali na hora. Então você pode imaginar o desespero de Jairo. A sua única filha, que por 12 anos era a alegria da casa, de repente está à beira da morte. Poxa vida. Toda a esperança do futuro, dos netos, de ver a filha crescer e casar, de repente, caiu por terra. Difícil, né? Difícil. Nessa mesma cena, em que aparece Jairo, também fala da multidão. E no meio ali da multidão tem o nosso segundo personagem, que é uma mulher. Olha o que o texto diz. No meio da multidão estava uma mulher. Agora eu já estou lendo o texto de Marcos, da mesma história. Estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos. E ao longo dos anos gastou tudo o que possuía, sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Havia piorado. Na mesma cena, no mesmo lugar, nós temos o Jairo, e nós temos essa mulher que o texto nem diz o nome, nenhum dos evangelistas, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas que contam a história, dizem o nome dela. Mas todos eles dizem a mesma coisa. Ela tinha um fluxo de sangue, como se fosse uma menstruação que não parava, por 12 anos. 12 anos. O que isso significava naquela época? Uma tragédia. Uma tragédia. Lembra? Eles não tinham naquela época as condições de higiene que existe hoje. Então, a lei do Antigo Testamento, ela considerava uma mulher impura enquanto ela estivesse no seu período menstrual, naqueles dias. Então, dá para você deduzir que durante 12 anos, ela foi considerada, estava sendo considerada uma pessoa impura. Impura. Então, essa mulher é a própria personificação de um drama pessoal, um drama pessoal profundo, profundo. Vamos imaginar, primeira coisa, o desconforto dela, desconforto pessoal, ficar assim por 10 dias, deve ser desconfortável, por um mês, por 6 meses, nessa condição, 1 ano, 12 anos. 12 anos. Que situação desconfortável. Vergonha. Porque ela era considerada impura e ela não sabia o que estava acontecendo. E é horrível quando você se sente mal, sabe que tem um problema e não sabe o que está acontecendo. Isolamento,
porque ela tinha que ficar separada das pessoas, porque quem estava nessa condição, a lei dizia, qualquer pessoa em quem ela tocasse, ou qualquer pessoa que tocasse nela, ficaria impura também. Como que se ela tivesse, né? Não diz se tinha, mas os filhos, ela não poderia abraçar os filhos. E o marido? Como que alguém mantém um casamento nessas condições? É um drama, não é? Um drama muito, muito, muito profundo. E ela também era impedida nessa condição de participar da vida religiosa. Ou seja, ela não poderia nunca, nessa condição, entrar na sinagoga do Jairo. Aliás, um dos trabalhos do Jairo era garantir que pessoas na condição dela não entrassem. Então, de um lado a gente tem o Jairo, sofrendo também, e de outro a gente tem essa mulher. O pastor John MacArthur, ele escreve, muito interessante, ele diz assim, nessa mesma cena, dentro da soberania divina, nós encontramos um rico, uma pessoa rica, uma pessoa pobre, porque o texto diz que ela gastou tudo que ela tinha. Nós temos uma pessoa respeitada, uma pessoa rejeitada. Nós temos alguém honrado, nós temos alguém envergonhado. Um liderava a vida religiosa, a outra era excluída da vida religiosa. Mas é engraçado que essas duas histórias, iniciadas há 12 anos, porque a filha de Jairo tinha 12 anos, e o fluxo da mulher começou há 12 anos. Essas duas histórias, começadas há 12 anos, elas se cruzam no mesmo momento. E esse momento é o momento em que, para os dois, em condições tão diferentes, a esperança se perdeu. O pai olhava para a filha, à beira da morte, não sabia mais o que fazer, a esperança se perdeu. A mulher, olhando para o seu drama, gastou tudo, separada, isolada, sofrendo, a esperança se perdeu. Deixa eu fazer algumas reflexões aqui. Primeiro, todos estão sujeitos à dor e ao sofrimento. E eu sei que isso não é novidade para ninguém. Porque a dor, o sofrimento e as tragédias da vida, elas não escolhem classe social, não escolhem gênero, não escolhem idade, acontece com todo mundo. Aconteceu com Jairo, super importante, aconteceu com a mulher, que era alguém da multidão. Segunda reflexão, na hora da aflição, é que nós descobrimos o que realmente tem valor. Na hora da aflição é que nós descobrimos o que realmente tem valor. De que importava para o Jairo ele ser alguém tão conhecido na cidade? E talvez ser uma pessoa de boa condição financeira? Se nada daquilo resolveu o maior problema que ele tinha ali na hora. E talvez você já tenha percebido que isso é verdade. Na hora da aflição, a gente realmente dá valor para aquilo que de fato tem valor. Mais uma reflexão. Assim como naquela multidão, nós também hoje continuamos rodeados de pessoas que estão sofrendo e que também perderam a esperança. Pessoas de alta posição como Jairo, que talvez você conheça, pessoas riquíssimas, super influentes, super conhecidas, respeitadas, mas que a vida está um desastre, desmoronando, perderam a esperança. Tem ou não tem? Talvez líderes religiosos que perderam a esperança. Quantos relatos de pastores que tiraram sua própria vida? Muitos. Ou talvez pessoas comuns, como nós, gente da multidão, mas que a vida
trouxe tragédias, dor e sofrimento. E independente da posição, perdeu a esperança. Então essa é a primeira cena. A cena da esperança perdida. Muita gente já perdeu a esperança de cura física, como era o caso da mulher. Muita gente lutando com problemas físicos, problemas emocionais. E não é raro encontrar gente que já perdeu a esperança nesse ponto. Esperança de restauração da família. Esperança de restauração de amizades, de relacionamentos quebrados. Pessoas que já perderam a esperança. Esperança de reconstruir a vida. Tudo que a pessoa olha é um mundo desmoronado, como era o caso de Jairo ali. E há pessoas que perdem a esperança. Mas a história continua. Felizmente não para nessa primeira cena. Porque nós vamos ver que tem uma segunda cena. E nessa segunda cena a esperança que foi perdida, ela pode ser renovada. Porque Jesus entra na cena. Porque Jesus entra em cena. O texto diz assim, a gente leu no começo que Jesus chegou na cidade. Jesus chegou na cidade. E a multidão estava esperando. Chegou Jesus, aquele Jesus que curava os doentes. E que o pessoal já sabia que Jesus era o homem que curava as pessoas. De repente, a esperança perdida, aquele túnel escuro, lá no final, tem uma luz. A esperança perdida, por causa da chegada de Jesus, é renovada. E a gente vai perceber que essa história é muito mais parecida com a nossa vida do que a gente às vezes percebe. E aí, no meio daquela tristeza, no meio daquela tempestade, tem uma luz de esperança. E vamos ver o que eles fizeram, tanto o Jairo quanto a mulher. Primeiro o Jairo. Então um homem chamado Jairo, um dos líderes da sinagoga local, o que ele fez? Veio e se prostrou aos pés de Jesus, suplicando que ele fosse à sua casa. E Jesus foi, o acompanhou, cercado pela multidão. Que bonito. Jairo não se importou de ser quem ele era e do que as pessoas poderiam pensar na hora de pedir socorro. Porque a dor era profunda, a dor era maior do que a vaidade, o sofrimento era maior do que o orgulho, com a preocupação do que as pessoas poderiam pensar. Mas ele se prostrou e ele suplicou e Jesus foi com ele até a casa dele. Agora vamos ver o que a mulher fez. Marcos escreve assim: tendo ouvido falar de Jesus, a mulher aproximou-se por trás dele na multidão e tocou no seu manto. Um pouco diferente de Jairo. Pois ela pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Olha que interessante, de novo, histórias tão diferentes que se cruzam no momento da dor e que vão se aproximando por causa de Jesus. Jairo se prostrou, suplicou, pediu socorro. A mulher não podia fazer isso. Primeiro porque era uma sociedade que não permitia isso, e segundo porque ela era impura. E se ela fizesse isso, ia ser uma confusão ali na multidão. Porque as pessoas entenderiam que Jesus se tornaria impuro também. É claro que ele não se tornaria, mas isso estava na cabeça dela. Eu não posso falar com ele, eu não posso tocar nele na frente de todo mundo. Mas ela pensou: não, mas se eu chegar perto e for escondido e tocar nele, eu sei que esse homem pode me curar. E foi isso que ela fez. Foi isso que ela fez. Então vamos fazer algumas reflexões aqui também. Primeiro, Jesus é o ponto de encontro para todos aqueles que precisam renovar a sua esperança. De um lado tinha Jairo prostrado pedindo socorro. Por trás estava uma mulher tímida, com medo, cheia de dúvidas, apavorada, desesperada. Qual que é o ponto de encontro?
É Jesus. Então Jesus é o ponto de encontro para todos os que precisam renovar a esperança. Histórias tão diferentes, com dores tão parecidas, mas que viram em Jesus a única possibilidade de socorro e de salvação. A mulher já tinha gastado tudo que ela tinha e os médicos não resolveram o problema dela. O que a gente vê constantemente são pessoas buscando soluções para os seus problemas reais, mas usando métodos enganosos. Porque o método que resolve e que traz a esperança de volta é Jesus. Jairo, ajoelhado, suplicando, e a mulher por trás, tocando em Jesus. Jesus é o ponto de encontro. O que mais? Não adianta ou não basta somente saber que Jesus está por perto. É preciso ir até Ele. Por que eu estou falando isso? Porque a gente conhece, a gente vê na experiência da igreja, tanta gente que é o pessoal da multidão, que acha Jesus legal, que sabe que Jesus é uma boa pessoa, que sabe que Jesus tem poder, mas está lá de olho. É bem diferente de Jairo, que na frente de todo mundo se ajoelha e pede socorro. Então não basta só achar Jesus legal. É preciso ir até Ele e se derramar e pedir socorro. A mesma coisa que Jairo fez, a mulher também fez. Se ela ficasse de longe olhando, não faria a menor diferença, como a gente vai ver daqui a pouco. Então não basta somente que Jesus está por perto, é preciso ir até Ele. Cada um do seu modo, cada um na sua condição, mas ambos fizeram a coisa certa. Eles foram até Jesus. As nossas experiências, queridos, são diferentes. As nossas dores são diferentes. Os nossos problemas são diferentes. Mas o ponto de encontro é o mesmo. Aqui pode ter alguém mais parecido com Jairo, pode ter alguém mais parecido com a mulher. O ponto de encontro é Jesus. E o que eu acho tão bonito, a última reflexão é que Jesus era acessível e sensível às necessidades das pessoas. As necessidades das pessoas. Porque Jairo se ajoelhou, pediu socorro, e o que Jesus fez? Jairo, desculpa, agora eu não posso, eu estou indo para uma reunião, depois a gente conversa, pode ser? Não foi isso que Jesus fez. Jesus foi com ele. Jesus foi com ele. Jesus era acessível. O Jairo sentiu liberdade de chegar e se prostrar diante de Jesus. Ele sabia que ele não seria rejeitado. Jesus é sensível. Ele sentiu a dor de Jairo. Sabe o que eu acho tão bonito? É que a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Ele continua sendo acessível. Ele continua sendo acessível para mim, para você, para qualquer pessoa que diante da tragédia, diante da dor, do sofrimento, se derramar diante dele, ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir, porque ele é acessível, ele é sensível. E tantos versículos dizem que ele ouve a nossa oração. Nós lemos, né? De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós temos uma última cena, uma terceira cena. O que será que aconteceu? E aqui, vamos inverter a ordem. Agora primeiro vamos falar da mulher. Depois a gente fala do Jairo. Porque a esperança que foi perdida, por causa de Jesus, ela foi renovada. E agora, por causa da atitude de Jairo e da mulher, a esperança foi recompensada. Olha que bonito. A mulher se aproximou por trás de Jesus e tocou na borda de seu manto. No mesmo instante, a hemorragia de 12 anos, que fazia com que ela ficasse envergonhada, impura, sofrendo, chorando, sem esperança, a hemorragia parou. No mesmo
instante. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram. E Pedro disse: Mestre, a multidão toda se aperta em volta do Senhor. Jesus, no entanto, disse: alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu poder. Quando a mulher percebeu que não poderia permanecer despercebida, começou a tremer e caiu de joelhos diante dele. Agora ela já estava curada. Todos a ouviram explicar por que havia tocado nele e como havia sido curada de imediato. Então ele disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Se a gente se transportar para aquele lugar, para essa cena, é uma cena maravilhosa. Se fosse um filme, todo mundo ia estar chorando. Olha o que aconteceu aqui. E os 3 evangelhos que contam a história, como eu disse, eles relatam exatamente da mesma forma. Imediatamente, na hora que ela tocou em Jesus, a sua hemorragia cessou. Cessou a dor, cessou a vergonha, cessou o medo. A esperança foi renovada e agora ela foi recompensada. O que a gente aprende aqui? Tantas coisas. Mas eu separei algumas. Primeiro, nenhuma expressão de fé genuína passa despercebida por Jesus. Nenhuma expressão de fé genuína passa despercebida por Jesus. Tinha um monte de gente tocando em Jesus, como Pedro mesmo falou: ô Jesus, está uma bagunça aqui, todo mundo esbarrando em você. Mas ele falou: não, mas alguém tocou em mim de uma maneira diferente. Alguém orou de maneira diferente. Alguém suplicou de maneira diferente. Alguém abriu o coração de maneira diferente. Porque eu senti que de mim saiu poder. Ela veio por trás. Jesus não estava vendo. É claro que ele sabia, porque ele sabia todas as coisas. Ela tocou por trás porque ela estava envergonhada. Mas mesmo assim, para Jesus aquilo não passou despercebido. Por que eu estou falando isso e por que isso é tão importante para nós? Porque quantas pessoas acham que Jesus não está mais ouvindo a sua oração? Quantas vezes as pessoas perdem a esperança porque falam assim: já orei tanto e Jesus não está nem aí para mim. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque ele não despreza nenhuma expressão de fé genuína. Ele não se importou com aqueles que estavam, nem fez caso daqueles que estavam só ali em volta. Mas aquela mulher que veio com fé, ele falou: opa, essa aí é diferente. Uma outra reflexão importante: diante de Jesus, nós podemos sempre dizer a verdade. Deixa eu tentar voltar ao texto aqui. Diz assim, no 47: quando a mulher percebeu que não poderia permanecer despercebida, começou a tremer e caiu de joelhos diante dele. E aí, olha que bonito, todos a ouviram explicar por que havia tocado nele e como havia sido curada de imediato. Olha que legal, é isso que eu estou tentando dizer aqui. Diante de Jesus, nós podemos sempre dizer a verdade. Ela estava temerosa, ela estava envergonhada, mas ela chegou diante de Jesus e falou: Jesus, fui eu que te toquei. E essa é uma lição que a gente precisa aprender. Por mais óbvio que às vezes pareça, a gente quer as coisas de Jesus, mas a gente não quer chegar diante dele e dizer a verdade. E as duas coisas andam juntas. E diante de Jesus você pode dizer o que aconteceu: Jesus, fui eu. Fui eu que fiz isso. Jesus, fui eu que falei assim. Jesus, fui eu que estava chorando semana passada, orando de madrugada. Jesus, fui eu que não conseguia dormir por causa desse problema, dessa situação. Jesus, fui eu que fiquei magoado por causa disso. Jesus, sou eu que estava com o coração tão machucado por causa da história da minha família, seja lá o que for.
mas chega para Jesus e diz a verdade. Faz parte do processo de cura. A hemorragia já tinha sido curada, mas agora as pessoas precisavam ouvir isso. E ela precisava afirmar isso. Diante de Jesus, não precisa esconder nada. Mais algo aqui, uma coisa mais. As palavras de Jesus para a mulher mostram seu amor incomparável. O que Jesus disse para a mulher? Ele disse poucas palavras. Ele disse assim: filha, vá em paz. A sua fé a curou. E talvez a gente já tenha lido esse texto tantas vezes, que a gente não percebe como essas palavras eram tão preciosas para essa mulher. Palavras de um amor incomparável. Ela estava sofrendo há 12 anos. Nos últimos anos, provavelmente a palavra que ela mais ouviu foi: sai daqui, impura. Sai daqui, você não pode, você está impura. O que Jesus olha para ela e diz? Filha, filha. E só quem sofre a rejeição sabe valorizar de fato a aceitação. Só quem passou 12 anos sofrendo excluída é que vai entender o olhar de Jesus para ela dizendo assim: filha, não importa o que a multidão diz, para mim você é filha. Você veio para mim com sinceridade e a minha resposta para você é: filha, eu te aceito. E ele diz também: vá em paz. Eu imagino que nesses últimos 12 anos, tudo que essa mulher não teve foi paz. Mas agora Jesus está falando para ela: filha, tudo que você não viveu até agora, por causa da sua fé em mim, agora você vai viver. Agora você vai ter paz. A sua fé te curou. Então a esperança estava perdida, mas ela foi renovada porque Jesus estava ali, e ela foi recompensada porque a mulher foi até Jesus. E aqui tem uma lição para nós. Nessas palavras: filha, vá em paz. Porque, gente, a gente não vai encontrar nenhum amor como o amor que Jesus tem em nenhum outro lugar. Ninguém vai olhar para nós e vai nos chamar de filho como Jesus faz. Ninguém. E nós também não vamos encontrar paz de verdade em nenhuma outra situação que não seja em Jesus. E é só em Jesus que as pessoas encontram paz de verdade. Uma paz que nada no mundo pode dar e nada no mundo pode tirar. E como eu disse, talvez tem alguém aqui que se identifique um pouco com Jairo, com uma boa condição, mas em sofrimento. Ou talvez alguém se identifique com a mulher, numa situação de sentimento terrível no seu coração. E para ambos Jesus diz: filha, filha, como você chegou até a mim com fé, com sinceridade, não importa o que a multidão diz. Para mim você é meu filho. Para mim você é minha filha. Isso faz toda a diferença. Termina aqui a história da mulher. Que bom, a esperança dela, a sua fé foi recompensada. E agora tem o Jairo, a parte final da história. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegou um mensageiro da casa de Jairo, o líder da sinagoga. E o mensageiro disse, Jairo, sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. E agora? E aquele clamor de joelhos que ele tinha feito? E a súplica que ele tinha feito com fé e com sinceridade a Jesus? A filha morreu. Então, gente, aquele ditado é verdade, não tem nada ruim que não possa piorar. E é o caso aqui, exatamente o caso.
Poxa, mas eu fui lá, eu ajoelhei e a minha filha morreu. Mas o texto continuou. Ao ouvir isso, Jesus disse a Jairo, ele não deixou nem Jairo responder. Ele disse: não tenha medo, Jairo, apenas creia e ela será curada. Que boas palavras para nós hoje. Que boas palavras. Sabe por quê? Vou citar aqui as palavras do pastor David Guzik, que eu gosto muito. Ele diz assim: muitas vezes nós achamos que Deus está demorando demais e que as coisas não têm mais jeito. Mas Deus sempre sabe o que Ele está fazendo. Olha, Jairo poderia ficar muito irritado com Jesus. Vamos, Jesus, minha filha está lá. Vamos logo, Jesus, estamos chegando, vamos. E aí ele para conversar com essa mulher. Essa mulher impura, não devia nem estar aqui. E aí, ficou demorando, agora minha filha morreu. É isso que o pastor disse. Muitas vezes a gente acha que Deus está demorando demais. Vamos, Jesus, responde logo, vamos lá. Está difícil, está complicado, vamos, Jesus. Mas Deus sempre sabe o que Ele está fazendo. Então deixa eu falar algo para você. Pode ser que o milagre chegue primeiro na vida de outra pessoa, antes de chegar na sua. Pode ser que a bênção vai chegar primeiro para alguém que você nem considera digno. Pode ser que a solução e que a bênção chegue primeiro na vida do outro. A palavra para nós é: Deus sempre sabe o que Ele está fazendo. Tanto Ele sabe que quando a notícia ruim chegou, Jesus não é que respondeu. Ele falou: Jairo, fica tranquilo. Não tenha medo, apenas creia. E essas palavras são para cada um de nós. Porque Jesus sabe a sua situação, Jesus sabe qual tem sido o seu clamor, Jesus sabe qual tem sido as áreas difíceis da sua vida, mas Ele te diz: não tenha medo, apenas creia. Apenas creia. Quer dizer que tudo vai dar certo com todo mundo o tempo inteiro? Não, a Bíblia não promete isso em nenhum lugar. Mas Jesus está dizendo para nós: não tenha medo, apenas creia. O que aconteceu então? Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, várias vezes repete essa expressão, né? Líder da sinagoga, para mostrar que Jairo era alguém importante mesmo. Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe, aqui a mãe apareceu, da menina e os 3 discípulos, mais chegados para o quarto onde ela estava deitada. Segurando-a pela mão, disse: Talita, cumi, que quer dizer: menina, levante-se. E a menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. E todos ficaram muito admirados. Amém, que beleza. O nome dela não era Talita. Talita é a palavra aramaica para menino. Mas também não tem problema se você quiser chamar ela de Talita. Mas olha que interessante, tantas semelhanças em histórias tão diferentes, com pessoas em condições tão diferentes. 12 anos, 12 anos. A mulher foi curada de imediato. A hora que Jesus segurou na mão da menina, ela levantou-se de imediato. Deus sempre sabe o que Ele está fazendo. Ele não erra nem o jeito, nem o tempo. Se o milagre não chegou ainda, é porque esse é o melhor de Deus. Se a gente está pedindo e Deus não está respondendo, é porque a melhor resposta que Ele tem para nós é não. Ou então, espera. De todo modo, creia e não tenha medo. Algumas reflexões aqui para terminar. Essa história deixa bem claro para nós que Jesus pode curar e que Jesus pode restaurar todos aqueles que perderam a esperança. Isso vale para quem já anda com Jesus há muito tempo, isso vale para quem anda com Jesus há pouco tempo,
e isso vale para quem nunca entregou sua vida para Jesus. Seja qual for o drama de qualquer pessoa, Jesus é a solução, mas é preciso ir até Ele, e é preciso pedir socorro, e é preciso dizer a verdade, e é preciso crer. Mateus escreve assim o que Jesus diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Eu quero fazer desse versículo um desafio para você. Porque muito provavelmente, muitos aqui estejam cansados e sobrecarregados, e com a esperança perdida em tantas áreas talvez. E eu quero te fazer um desafio, o desafio do Jairo. Se você for muito tímido, você pode fazer o desafio da mulher. Mas de uma forma ou de outra, vá até Jesus essa semana. Derrame o seu coração diante dele, fala: Jesus, eu não aguento mais essa condição. O Senhor prometeu que se eu fosse, o Senhor me daria descanso. Por favor, Jesus, faz isso. Estou lançando o desafio para você. Deus está ouvindo o seu clamor, meu querido, minha querida, de verdade. Ele está vendo o que você está sentindo. Mas Ele está esperando você ir até Ele. Jesus mesmo disse, venham a mim. Como é que você faz isso? Com as suas palavras, com o seu jeito, onde você estiver na sua casa, onde você quiser. Derrama o seu coração e fala: Jesus, o negócio é o seguinte, é assim, 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 é assim que eu estou, é assim que eu estou sentindo, é isso que está acontecendo. Socorro. Socorro. Mas eu confio no Senhor. Jesus tem a solução também para o maior problema da humanidade, que é a morte. E aqui a gente já entra na ceia. Porque Jesus curou o trauma da mulher, Ele curou a doença da mulher, mas Ele fez um milagre maior ainda. Ele ressuscitou a menina tinha morrido. Porque Jesus tem a solução para o problema da humanidade, o maior problema, que é justamente a morte. Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, a ressurreição da filha de Jairo mostra para a gente que Jesus é maior do que a morte. Para quem crê em Jesus, a morte não é o fim. Quando Jesus mesmo morreu e Ele ressuscitou, Ele mostrou para a gente que Ele é maior do que a morte. Porque Ele é o Salvador, Ele é o Salvador da morte. E agora Ele divide com as pessoas que creem nele o mesmo poder de vencer a morte. Não é só a cura, não é só a solução do problema. É a solução para o maior problema da humanidade, que é a morte por causa do pecado. Mas Jesus diz: eu posso curar o seu problema do seu dia a dia, eu posso resolver o seu trauma, mas eu quero te curar de algo muito maior, que é a morte. E quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A graça de Jesus está disponível para todos. Porque Jesus não precisava ter ajudado nem Jairo, nem a mulher. Por que Ele fez isso? Porque Ele é o Deus encarnado, o Deus de graça. É um Deus de graça, Ele faz o que a gente não merece. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus pode salvar todos. E por último, precisa ter fé na coisa certa, na pessoa certa, que é em Jesus. A mulher poderia ter cruzado os dedos, a mulher poderia ter feito um monte de coisa. Se ela não tivesse ido até Jesus, ela não seria curada. Jairo também poderia ter feito um monte de coisa. Se ele não pedisse socorro para Jesus, ele não teria sua filha salva. Olha que bonito esse texto. Não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Só no nome de Jesus. Os médicos não curaram o problema da mulher. A boa condição social não resolveu o problema de Jairo. Jesus resolveu. Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não crê, o mesmo texto diz, já está condenado. A ceia é justamente isso. A ceia é a lembrança de que na nossa vida a esperança pode ser renovada.
tanto para o nosso dia a dia quanto para a nossa eternidade. E que pela fé em Jesus, a esperança perdida, ela pode não somente ser renovada, como ela um dia será recompensada. Seja pelas bênçãos do Senhor, seja pela vida eterna. Que nenhum de nós merece, mas que por causa da graça foi dada a nós, através do corpo e do sangue de Jesus, que é o que a ceia representa. Quem vai servir, por favor, pode vir aqui. O pessoal do louvor também. Eu queria que nós orássemos agora. E talvez você precise orar primeiro como Jairo, pedindo socorro. Mas eu gostaria de te dar a liberdade também de orar agradecendo a Deus pela salvação que Ele já te deu, pela esperança que já foi renovada na sua vida, e pela certeza de que um dia ela será plenamente recompensada. Eu queria que nós orássemos. Eu queria que você fechasse o seu olho e abrisse o seu coração para Deus nesse momento. Quem é você nessa história? Qual a sua esperança nesse momento? Sua esperança está perdida? Jesus pode renovar. Ele quer recompensar a sua fé. Se você crer nele como Salvador, não só como um solucionador de problemas, mas principalmente como Salvador. Converse um pouco com o Senhor em oração e também agradeça a Ele pelo seu corpo, pelo seu sangue dado por nós, como prova do seu amor.